Talvez você não tá nem conseguindo sonhar mais com as promessas. Sabe quando a gente vive naquele lugar em que quando Deus promete algo pra nós e a gente cria uma expectativa e vai acontecer? Talvez isso se esfriou no seu coração. Talvez você até esteja se perguntando: será que Deus realmente prometeu algo na minha vida? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito disso. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair daqui abençoado, encorajado e pronto para viver aquilo que Deus tem para você. Em nome de Jesus. Bom, me chamo Gabriel, seja bem-vindo ao meu canal. Né? Se você gostar desse conteúdo, gostar do canal, se inscreve, deixa um like, compartilha, comenta, né? Envia aí para alguém que precisa ouvir essa palavra, ouvir isso aqui. E em nome de Jesus eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas vidas. Bom, bora então pro conteúdo do vídeo. E primeiramente eu quero falar que Deus, ele é um Deus de processos, de etapas, de estações, né? Inclusive tá na thumb do vídeo isso, né? Eu queria ler Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz assim: desse modo completou-se a criação dos céus e da terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado a sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Bom, eu peguei o texto da criação do Senhor para enfatizar algumas coisas. E eu quero fazer duas perguntas para você. A primeira delas é: se Deus é suficientemente poderoso para criar todas as coisas em um só comando, vamos dizer assim, em uma só palavra, por que é que ele se utilizou de 6 dias e no sétimo ele descansou? Você já se fez essa pergunta? Por que Deus criou tudo em 6 dias? Dividindo em etapas, dividindo em processos, se deleitando no processo, fazendo uma coisinha de cada vez. Fica aí uma pergunta pra você que eu já vou responder. E a segunda pergunta é, eu tô olhando aqui pra minha colinha: Deus precisa descansar? Deus é o Deus eterno, o guarda de Israel que nunca dorme, o Deus todo-poderoso, além do tempo. Será que ele precisa descansar? Bom, eu vou responder a primeira pergunta para você. Primeiro porque Deus é um Deus de processos e de etapas. E ele se deleita no processo. Então esse é um dos motivos dele ter criado o mundo em 6 dias. Não é que ele não seja suficientemente poderoso para criar em uma coordenada só. É porque ele desejou fazer assim. E ele queria mostrar algo para nós. E eu já entro na segunda resposta. Deus precisa descansar? Não, Deus não precisa descansar. Mas a liderança do nosso Senhor, do nosso Deus, de Jesus, ela é pautada no exemplo. E nós, seres humanos, a sua criação, a criação do Senhor, nós precisamos descansar. Né? Ou você não dorme? Você conhece alguém aí que não dorme? Não dorme nunca, a pessoa não dorme. Se essa pessoa não dormir, ela vai entrar em colapso. Por quê? Porque o nosso corpo, ele necessita de descanso. Então Deus, ele tá mostrando assim para nós: olha, eu sou um Deus de processos e eu me deleito nos processos. Infelizmente a gente vive numa sociedade que as coisas são tudo para ontem. Né? Nós consumimos iFood rápido, nós vamos, a gente vai no shopping, tem tudo à nossa disposição, ao nosso redor tem tudo à nossa disposição, a gente vai na televisão, Netflix, tem 1 milhão de coisas pra gente assistir, YouTube, Spotify, todas as coisas, elas cooperam pra gente ter uma vida fast food. Mas será que é isso que Deus quer pra nós? Porque às vezes Deus promete algo pra nós e levam-se anos pra se cumprir. Às vezes Deus fala algo pra você e demora. Por quê? Porque tem um processo que a gente tem que desfrutar. Então, a primeira coisa que eu quero dizer pra você aqui: desfruta do processo. Calma teu coração, aquieta minha alma. Não deixa que a ansiedade desse mundo, esse mundo totalmente, né, essa sociedade líquida, né, que consome tudo muito rápido, é tudo muito raso, isso domine você. Até mesmo os conteúdos que a gente consome na internet, muitas vezes, eles são conteúdos que são extremamente rápidos. Você tem lá os shorts, o TikTok, né, os Reels do Instagram. Será que isso é bom pra nós? Com certeza não.
Nós fomos criados para viver processos, para nos aprofundar, para usar os dias, para dividir as nossas tarefas. Às vezes Deus deu um plano para você, um projeto para você, uma promessa para você, e você já quer viver a plenitude da promessa. Mas às vezes você vai ter que quebrar isso em processos e etapas e se preparar ao longo do caminho para viver aquilo que Deus tem para você. E para comprovar isso, eu quero dar outro exemplo bíblico, né, a respeito de que Deus é um Deus de processos. E existem milhares, muitos exemplos na Bíblia, mas eu quero usar só dois. O da criação, que eu já falei, e o do nosso Senhor Jesus. A palavra vai dizer que ele cresceu em graça, em estatura, em conhecimento. Meu Deus, por que é que Jesus já não veio pronto? Ele teve que nascer, crescer, passar por todas as etapas, amadurecer, se tornar um homem. E a palavra também vai dizer que o seu ministério público, ele foi aos 30 anos de idade, porque aos seus 33 anos ele morre. Então ele inicia o seu ministério público, que impactou e impacta as nossas vidas até o dia de hoje, nos seus 30 anos de idade. Isso também mostra algo. Ele atingiu um nível de maturidade suficiente para viver o plano de Deus. E Jesus, ele faz as coisas no tempo certo, ele não antecipou as coisas. Ele viveu cada etapa da forma que ele tinha que viver. Por quê? Para mostrar para nós que existe um processo. E outra coisa que eu quero dizer para você é, não compare o seu processo com o processo do seu irmão. Você pode até aprender com outras pessoas, aprender com quem está do seu lado, mas o tempo de Deus na sua vida pode ser diferente do tempo do seu irmão. Né? Às vezes a gente está se comparando com o próximo, e muito também da sociedade que a gente vive nos dias de hoje faz com que a gente se compare com o próximo como nunca antes, por conta das redes sociais, e a gente está achando que a gente está atrasado. Pode até ser, mas você tem que entender em Deus qual que é o tempo da sua vida. Fazer a mesma oração que Davi fez. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e endireita as minhas veredas, endireita os meus caminhos para o caminho eterno. É isso que você tem que fazer, essa é a oração que você tem que fazer. Jejue, ore, busque o Senhor para que você tome a direção correta na sua vida e viva aquilo que Deus tem para você no tempo certo. A palavra vai dizer que Jesus ele veio na plenitude dos tempos. Jesus não veio nem antes, nem depois. Ele veio na hora exata. Então faça essa oração na sua vida. Ela é arriscada, porque talvez algumas coisas vão demorar para acontecer. Talvez outras vão se antecipar. Senhor, faça a tua vontade no teu tempo. E a própria palavra de Deus vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Todo propósito. Você tem propósito aqui nessa terra? Pois é. Então no tempo certo, há tempo para viver esse propósito. Então, a gente já entendeu que Deus é um Deus de processos e um Deus de estações. Mas eu também quero falar sobre duas coisas aqui, né, que está muito atrelado ao descanso de Deus no sétimo dia. Sobre graça e dependência. O que acontece no Jardim do Éden? O homem ele tenta ser independente de Deus. Por quê? Porque ele cai no continho de fadas, né, de Satanás. Olha, se você comer desse fruto aqui, você vai ser igual a Deus. Ou seja, eu quero ser independente, eu quero ser igual, equivalente. Que é o mesmo pecado que Satanás caiu, o orgulho. Quero ter o que Deus tem, quero ser o que Deus é. Pois é. Só que nós fomos criados para ser dependentes de Deus. Né? Dostoiévski já dizia, existe um buraco do tamanho de Deus dentro do homem. Ou seja, somente Deus pode nos preencher. Não adianta você tentar preencher com N coisas. Se você não preencher esse vazio que existe dentro de você com Deus, você vai ser sempre vazio. Então nós fomos criados para preencher esse vazio, para depender de Deus nas nossas vidas. E uma coisa é fato, nós somos incapazes de gerar o extraordinário de Deus. Somente Ele pode fazer, e aí tem uma frase que meu pai fala, pastor Edgar, que é, o natural, ele é estéril para gerar o sobrenatural. O natural, ele é estéril para gerar o sobrenatural. Ou seja, tem coisas que eu e você não podemos fazer. Somente o Senhor. Faz sentido isso para você? Por isso que nós precisamos descansar e confiar de que Deus é poderoso para fazer. Essa graça capacitadora do Senhor é poderosa para fazer através de mim.
Às vezes a gente está tentando fazer com a força do nosso próprio braço, mas não é assim que faz. Porque se a gente faz com a força do nosso próprio braço, primeiro que vai dar ruim, vai falhar, não vai ser perfeito, não vai ter o toque do Espírito Santo. Segundo que nós vamos nos cansar, não vamos estar descansados em Deus. Os resultados não somos nós que plantamos. A gente planta, outro colhe, outro rega, Deus dá o crescimento. Já dizia o apóstolo Paulo. A gente tem que entrar nesse lugar de descanso. Mas isso também não significa que eu não tenho que me posicionar, né? Ou dar uma resposta para Deus daquilo que Ele espera de mim, né? Nós temos sim que nos posicionar diante de Deus, mas a gente precisa fazer a vontade de Deus. Mas para eu e você fazermos a vontade de Deus, a gente precisa estar conectado, alinhado com o propósito, em descanso. Por exemplo, esse canal. Deus já colocou esse canal há algum tempo na minha vida, alguns anos no meu coração. Aí eu tentei fazer, na força do meu próprio braço. Deu certo? Não. Eu estava buscando resultados humanos, meramente humanos. Mas agora eu estou começando novamente. E os resultados que eu tenho nesse canal, eles vão ser sobrenaturais, sobre-humanos, extraordinários. Porque não vai depender da força do meu braço. Vou me posicionar. Eu vou fazer aquilo que Deus quer. Mas o crescimento quem vai dar é Ele. E é assim na sua vida. E às vezes nós precisamos esperar para viver aquilo que Deus tem para nós. Mas eu sei de uma coisa, a palavra diz que a palavra de Deus ela não volta vazia para Ele. Se você receber uma palavra, de alguma forma ou de outra ela vai se cumprir. Que seja na sua vida. Posicione-se. E para a gente concluir, finalizar esse vídeo, eu quero fazer 2 perguntas para você e falar um pouquinho sobre Davi. O que o Senhor pediu para você fazer? Primeira pergunta. E o que o Senhor prometeu para você? Agora olha o que Deus disse para Davi. 2 Samuel 7, 8 e 9. Estou lendo aqui na minha cola, vou colocar aqui o texto. Agora vai e diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu o tirei das pastagens, onde você cuidava das ovelhas, e o escolhi para ser líder do meu povo, Israel. Estive com você por onde você andou, e destruí todos os seus inimigos diante dos seus olhos. Agora, tornarei o seu nome tão conhecido quanto ao dos homens mais importantes da terra. Aí eu vou fazer outra pergunta para você. Quem foi que realizou todas as coisas na vida de Davi? Foi o Senhor. Mas Davi se posicionou? Com certeza. Ele se posicionou diante da vontade de Deus. Deus queria que ele matasse o Golias, mas se ele não tivesse se posicionado, será que ele tinha enfrentado Golias? Se ele não tivesse matado o urso e o leão antes, para adquirir coragem para enfrentar um homem daquele tamanho, se ele não tivesse passado por aqueles processos, será que ele teria coragem para enfrentar? Coragem para liderar um povo? Davi, ele foi ungido rei ainda muito jovem. Não, a Bíblia não relata, né, com precisão a idade dele. Né? Até existem alguns teólogos que acreditam, né, que foi com mais ou menos uns 13 a 15 anos de idade. Mas eu não vou te dar certeza aqui a respeito disso. Eu sei que ele foi ungido jovem, mas a palavra de Deus vai dizer também que aos 30 anos de idade ele foi, de fato, assumir o trono, né, se tornar um rei de fato. A unção já estava dentro dele, mas ele estava sendo lapidado. Ele estava passando por um processo para que ele chegasse na plenitude, no momento certo, e vivesse aquilo que Deus tinha para ele. Então, para a gente finalizar, eu vou dar uma palavra para sua vida. Confia no que Deus está fazendo. Desfruta do processo. Calma. Respira. Amém? Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus que dá uma graça capacitadora para a gente viver aquilo que Ele tem para nós. Mas a gente precisa se posicionar. O que você precisa fazer? Enfim, nosso vídeo vai ficando por aqui. Se o Senhor falou com você, né, compartilha esse vídeo. Coloca lá no grupo da família, no grupo da igreja, manda para alguém. Deixa seu comentário aqui, deixa seu like, se inscreve no canal e fique com Deus. E até o próximo vídeo. Um beijo.